Mas, Cíntia, agora, antes de eu entrar especificamente no IML, chegou uma pergunta aqui do Lucas Ribeiro que me interessa muito também, que aí é mais na sua atuação como psicólogo no geral. Ele pergunta assim, ó, primeiro ele diz, grande Eberton, obrigado pelo grande, pergunta a Cíntia sobre qual é a melhor forma de enfrentar a morte de entes queridos, essencialmente pai e mãe. Nossa, essa é uma pergunta que ela é difícil até para a gente responder, porque o luto ele tem que ser vivido. Não tem outro jeito de resolver o luto senão vivendo, né? E aí, quando a gente está falando de pai e mãe, né, que são figuras que na maior parte das vezes, claro que são as figuras que são referências para a gente, é um luto mais dolorido. Mas ele precisa ser vivido, ele precisa ser experienciado para ele viver. Então, o que a gente normalmente fala? Nosso repertório emocional, para a gente ter inteligência emocional, qual que é? Você precisa reconhecer a sua emoção, olhar para ela e falar assim, eu estou devastado porque meu pai ou minha mãe faleceu. Então, você tem que olhar e admitir isso primeiro, para que você consiga construir recursos para que isso se torne mais leve. Vai passar totalmente? Não vai. Então, muitas vezes, eu vou usar o próprio exemplo do IML, às vezes um familiar descontrola, chora, grita, né? E aí as pessoas olham pra gente como se a gente tivesse um botão que desligasse aquilo ali. Eu falo que a pior coisa do mundo é você ser psicólogo no velório. Porque se alguém der uma crise, se alguém desmaiar, todo mundo vai olhar pra você e falar assim, tipo, resolve. É né? o SAMU ali, né? É o SAMU, exatamente. E ali naquele momento não tem muito o que fazer mesmo. Né? Claro que com o tempo você vai falando sobre isso, você vai esvaziando esse conteúdo e aí passar pelo luto em terapia ajuda, né? Porque você vai se deparando com aquilo que te faz falta, se deparando com a dor que você está sentindo, que é uma dor real, ela é palpável, não é uma dor imaginária, ela dói fisicamente, para você ir construindo outro significado para que aquele luto chegue no estado só da saudade. Tem muita gente que se apoia no religioso, tem muita gente que se apoia em trabalho social. As pessoas vão escolhendo estratégias para poder lidar. A minha mãe fazia um trabalho social, então eu vou continuar o legado dela. Então, as pessoas vão encontrando, à medida que ela admite que aquilo ali é uma dor muito grande, elas vão encontrando recursos para poder lidar com aquilo. Você pode fazer isso em terapia, que ajuda bastante. Tem gente que faz isso sozinho, na raça mesmo. Mas ignorar o luto é muito perigoso. Porque a gente fala que ele pode literalmente encapsular e virar uma melancolia. E aí as pessoas morrem disso, morrem de tristeza, né? Porque o nosso corpo é um equilíbrio muito fino, né? A nossa existência é um equilíbrio muito fino entre a dimensão corporal, a dimensão mental e, para quem acredita, a dimensão espiritual. Se uma coisa não está bem, a outra também não está. Então, a psicossomática está aí para poder falar o quanto que as nossas emoções podem impactar o nosso corpo. Tristeza mata. Tristeza mata. Tristeza mata. Então, quando a pessoa não consegue passar esse estágio do luto, e aí ele não tem um prazo mesmo não, né? Pode ter 1 ano, 2 anos, cada um tem seu tempo. Mas se ela não consegue atravessar isso, de significar aquilo de uma forma que sim, eu sinto falta, sim, essa pessoa nunca vai ser substituída, mas isso vira uma doce saudade, uma nostalgia, a pessoa pode morrer mesmo, ela pode adoecer e morrer, né? Claro que vão aparecer doenças físicas, mas a origem está lá na nossa mente, né, na psicossomática. Então, pode morrer seria o caso... isso aqui é um chute leigo. Mas acontece de, por exemplo, a esposa falece e pouco tempo depois o marido vai também. Sim. Poderia ser uma das explicações, né? Isso. Tem muitos casos, né? Você que tem enveredado por esse ambiente da morte, né? Casais muito idosos que passaram muito tempo juntos, é muito comum, vai... Né? Às vezes até no mesmo dia, na mesma semana, no mesmo mês, o outro também vai, porque não é só por isso. Quando a gente fala de ser humano, a gente está falando de multicausas, né? Mas que isso pode contribuir para uma vulnerabilidade que leva a pessoa ao óbito também. Então, tudo a gente fala que na nossa vida, tudo atravessa essas dimensões, né? Se o nosso corpo está bem, a nossa mente também responde. Se a nossa mente está bem, o nosso corpo responde. Se um não está bem, o outro também.
pode não estar bem. Tanto é que o psicólogo ele tem que ter a humildade, a maturidade de entender que ele trata a mente, mas não existe mente sem corpo. Então, eu preciso ter atenção se o meu paciente está tendo uma vida saudável, se ele está fazendo os exames dele de rotina, se ele não tem nenhuma condição de saúde. Eu tenho que incentivar, inclusive, quanto tempo você não faz um check-up? Vou te encaminhar para um clínico para você fazer. Está fazendo exercício? Os meus pacientes sabem que eu cobro. Vira meio que babá, né? Não, porque, tipo assim, eu não vou falar assim, vai ali, eu vou ligar na academia e vou te matricular. Mas eu vou ficar assim, olha... Então, nós estamos tratando a sua mente aqui, mas tratar só uma coisa não resolve. É igual você arrumar só uma coisa no seu carro. Se você cuidar só da parte elétrica do seu carro, vai chegar um tempo que seu carro não vai andar. A parte elétrica pode estar ótima. Mas se o mecânico não tiver, né, a parte mecânica não tiver ótima, se o pneu não tiver ótimo, se tudo não estiver funcionando certinho, aquilo ali vai parar. Então, a gente incentiva. Claro que não, né, o paciente não quer, aí é uma escolha pessoal dele que a gente vai falar assim, essa escolha que você faz tem um resultado no futuro. Então, você chegar, eu quero parar de fumar. Né? Quero parar de fumar. Ótimo, vou trabalhar os aspectos psicológicos relativos ao uso do cigarro. Mas se ele não tratar, né, se ele de fato não parar de fumar, ele tem que saber que daqui a pouco o pulmão dele não vai estar legal. E que se ele não procurar um médico, às vezes, para tomar uma medicação, para poder fazer um exame do pulmão, só eu tratar só a mente dele não vai resolver o problema. Então, são tudo fenômenos multicausais. Então, tem que cuidar de tudo, literalmente. Né? E aí, nesse ponto, os orientais eram muito sábios, que é o equilíbrio. Nem muita coisa para um lado, nem muita coisa para o outro. A gente tem que estar procurando um equilíbrio. Porque eu vou falar assim com o paciente, eu vou acabar com a ansiedade? Não, a ansiedade é importante, ela é um mecanismo, ela é parte do nosso repertório emocional. O que eu vou fazer com a ansiedade do meu paciente? Eu vou ajudar ele a desenvolver estratégias para que que ele mantenha a ansiedade dele dentro de um limiar que não atrapalhe ele viver. Né? Mas a ansiedade ela tem que existir. Se chegar um leão aqui, eu não sei você, mas eu vou sair correndo. Né? E o que a ansiedade é? É ela que prepara para o estresse. Ansiedade, o medo, tudo são mecanismos de defesa também, né? Isso. De sobrevivência. Exato. Se você me bater, eu vou ficar brava. Então, não tem muito... E aí a gente entra numa seara que eu gosto muito de falar, porque hoje a gente está nessa fase da positividade tóxica. Eu tenho que ser grata a tudo. Não, eu tenho que ficar puta, tem hora, com esse perdão da expressão. Se alguém me fechar no trânsito, eu não vou ficar brigada, gratiluz. Não, eu vou ficar muito brava. E eu preciso ficar brava para quê? Para aquela raiva passar. Eu jogo isso para fora. Por favor, não xingue as pessoas no trânsito. A gente nunca sabe quem que tá do outro lado, né? Fica a dica. Senão você vai pro IML, é perigoso. A gente está evitando pessoas indo para lá. Não porque a gente não gosta de trabalhar, mas as pessoas indo para lá não é legal, né? Então, assim, você lida com aquela raiva, você admite para você, eu tô com raiva. Eu tô frustrado. Né? Já viu mãe com criança? Meu filho, você tá frustrado, você tá triste. Você nomeia essa emoção. Aí você olha, realmente, eu tô triste. Mas eu tô triste por quê? Eu tô triste porque meu coleguinha pegou meu brinquedo. Como é que você vai resolver isso? Se você não admite a emoção primária, né? Não tô com raiva não. Gratiluz. Acaba acumulando isso internamente, né?